Então o que é que eu fiz? O que é que nós fizemos? O meu secretário da Fazenda considero ele ainda hoje o melhor economista do Ceará, mas era um homem de grande experiência, que é o Dr. Firmo de Castro, que foi da SUDENE, foi do Banco do Nordeste, foi deputado, etc. Pessoa extraordinária. Extraordinária. Eu considero ele ainda hoje o melhor economista do estado do Ceará. E disse: Gonzaga, como é que você está? Eu fico todo desesperado. Eu não tenho como pagar a gasolina do bombeiro, do corpo de bombeiro, do carro, ou da ambulância, ou da polícia. Eu não tenho. Ele disse: eu tenho ideia. Porque eu tinha duas opções para acabar com a retaliação. Eu só tinha duas opções. Ou me entregava ao Maluf, entendeu? Ou renunciava. Eram minhas duas opções. Mas aqui no Ceará, a retaliação partia de onde? Não era no Ceará, a retaliação de Brasília. Mas aqui não havia? Não. Pelo contrário, aqui eu tinha uma aceitação sensacional, saí com mais de 80% de aprovação. E a classe empresarial ajudou muito nesse episódio que eu vou lhe contar. Gonzaga, vamos criar aqui um documento, né, que nós fazemos uma antecipação do ICM. Naquela época não era ICMS, era só ICM, ainda não tinha o S, né? Serviço, era só Imposto de Circulação de Mercadorias. Nós criamos, eu vou antecipar o nome, as Gonzaguetas. As Gonzaguetas. Tá, eu ia até perguntar sobre as Gonzaguetas. As Gonzaguetas eu considero um símbolo da resistência democrática. Ainda vai chegar um governador para colocar um monumento em homenagem às Gonzaguetas lá na Praça do Ferreira, entendeu? Lá na Praça do Ferreira, porque a Gonzagueta era uma antecipação que a gente fazia com o comércio. O que seja, a gente pagava o servidor ou o prestador de serviço com as Gonzaguetas, e no final do mês a loja pagava o imposto com essas Gonzaguetas. Então a gente girava, antecipava, né? O funcionário chegava no supermercado, ou chegava na mercearia, ou onde fosse, aí pagava com a Gonzagueta a sua feira, e o dono do supermercado aceitava a Gonzagueta. Quando o dono do supermercado, no final do mês, pagava o imposto, pagava com Gonzagueta. Então aí eu rodei, né? Fiquei rodando, né? Eu cheguei para o Firmo. Esse projeto é seu com o Firmo? Esse projeto, a ideia básica, não posso... Foi o Firmo, né? Não tinha conhecimento. Grande economista. E eu aceitei na hora. Quando eu vi a coisa, disse: fantástico, Firmo. Aí ficou as Gonzaguetas, né? Que durou quanto tempo? Durou até a redemocratização, né? Tá certo? Até a eleição do Tancredo, que foi no dia 15 de janeiro. Mas a sua gestão toda ficou? Não. No início da minha gestão eu me dava bem com o Planalto. Então o Planalto mandava recurso. Quando eu passei a apoiar o Tancredo contra o Maluf, o Planalto suspendeu. Depois, quando voltou o Tancredo, aí as coisas melhoraram. Entendeu? Então, eu faço questão de dizer, Jeff, que só tinha duas alternativas naquela hora. Eu, um jovem de 41 anos, 42, eu disse: meu Deus do céu, o que é que eu faço? Era me entregar à corrupção do Maluf ou resistir. Renunciar. Resistir não podia, eu não tinha como resistir. Aí surgiram as Gonzaguetas. Por isso que eu digo que a Gonzagueta, quem for fazer uma análise sobre a origem da Gonzagueta, é um símbolo da resistência democrática. Havia uma cédula? Tinha um papel, era um recibo, né? Era um recibo.
Você fazia o recibo e pagava. A gente podia criar uma Gonzagueta com a classe do... Eu ando atrás de uma Gonzagueta. Se alguém que esteja me vendo e ouvindo tiver uma Gonzagueta, traz para mim. Vamos procurar uma Gonzagueta. Eu considero a Gonzagueta, porque dentro daquelas duas, renunciar ou me entregar uma nova. O Banco Central não Nada, fez nenhuma restrição? Não fez nenhuma. Que o Banco Central... Porque de uma forma ou de outra vocês acabaram criando uma nova moeda. Foi a primeira moeda social criada no Brasil, talvez até no mundo. Foi a Gonzagueta. Tá certo? Foi a primeira moeda social. Que foi uma moeda social, foi uma moeda para tirar a fome, para dar gasolina para o carro de polícia, dar gasolina para a ambulância. Então, uma moeda social. Né? E olha, com isso, o governador... Muita gente fala na Gonzagueta de uma maneira pejorativa, mas estão cometendo uma injustiça tremenda. Porque, graças à Gonzagueta, eu pude continuar com o meu trabalho em favor da redemocratização. O governador tem, pelo menos só aqui sobre essa mesa, 9 livros de autoria dele. E eu acho que precisa de um livro novo só sobre as Gonzaguetas. Precisa, pode ser feito. Eu já fiz artigos sobre ela. Só sobre as Gonzaguetas. Ela é fantástica, é uma coisa... Ainda vai aparecer um governador daqui a 100 anos, ou quando for estudar história. Que enalteça. Rapaz, houve a redemocratização. O governador do Ceará foi peça importante na redemocratização. E fui. Claro. E fui. Tá certo? Não estou aqui fazendo nenhuma. E fui peça importante. Juntamente com o doutor Aureliano, que iniciamos o processo. Aí depois a dissidência aumentou de uma forma substancial. Para a gente não entrar na seara política atual, vamos já encerrar a política aqui, vamos passar agora para o campo da cultura, da literatura. A política eu deixei, a política partidária. Mas a gente não pode encerrar, perdão, porque depois o senhor vira deputado, né? Sim, por 3. Fui relator do Plano Real. Isso, certo? Então vamos retomar a política aqui, então. Então, só falar um pouco das 3 vezes. Uma das coisas que mais me como deputado federal. Como deputado federal e como político. Foi 94, 2002. Assumiu em 90, aí depois em 94 e depois... Então, aqui tem um texto aqui, que você me permite que eu leia? Sim, claro. Que é do senador... Que é do senador Cid Saboia de Carvalho. Eu acho que é conhecido de todos nós. Cid Carvalho. Foi um grande senador. Ele diz aqui: segundo a avaliação de cientistas políticos, professores, economistas, jornalistas e outros profissionais, realizada numa mesa redonda de um programa de televisão, os 2 fatos mais significativos do último quartel do século XX, 1975 a 2000, né? Sim. No último quartel do século XX, os dois fatos mais significativos do último quartel do século XX para o Brasil foram a redemocratização e o Programa de Estabilização Monetária, Plano Real. Só conheci um brasileiro, ele era senador nessa época, só conheci um brasileiro que participou ativamente dos 2 processos. O ex-governador e deputado federal Gonzaga Mota. Então, quer dizer, nos 25 anos, no último... Doa a quem doer. Doa a quem doer. Né? É do meu amigo Cid Carvalho, a generosidade dele. Né? Quer dizer, eu participei desses 2 programas, a redemocratização e o Plano Real. Já que o senhor encerrou o seu último mandato em 2006, são 12 anos que o senhor está afastado. 11, 12 anos. 12 anos. O senhor tem algum pensamento, alguma ideia de retornar? Não, nenhuma. Peraí. Eu não deixei de ser político, não. Sim, claro, mas eu digo... Todos nós somos políticos. Eu, você, o presidente da República, o porteiro, o engraxado. Poderíamos ver, por exemplo, em 2020, Gonzaga Mota candidato a prefeito? Não penso.
Não penso nisso. Fortaleza. Eu, E se eu estiver na sua rede, lá na praia, não tenho e mais o nem telefone tocar, coloque o terno, a gravata. Não, mas eu não penso. Você é político porque você é cidadão. Agora, eu deixei a militância partidária. Mas o senhor não está afiliado a nenhum partido? Nenhum, há 11 anos, 12 anos, né? 12 anos. 2002, não, foi 2003, começo de 2003, né? Porque a eleição foi em 2002, então deixei. Então, 11 anos, 12 anos, eu não estou filiado a nenhum partido. Criei um partido que considero um grande partido. Não precisou ser registrado no TRE, nem no TSE, não precisa você assinar ficha. Partido da Educação e Cultura. É um partido que você assina a ficha, não com a mão, mas com o coração. Entendeu? Você milita de maneira constante, espontânea. espontânea. Eu acho que todos nós podemos fazer um pouco pela educação e pela cultura. Todos nós. Um pouco. Aqui eu estou hoje fazendo um pouco para a cultura, para a educação. Entendeu? Eu não tenho mais assento na Câmara ou assento no Palácio da Abolição. Então, mas aqui eu tenho assento na minha modesta sala de trabalho e realmente me sinto feliz em ajudar crianças, né? Na doação de livros, na formação de bibliotecas, fazendo com que essas crianças possam ler, porque a leitura é fundamental, né? Então, só existe, Jeff, país, região, estado, cidade, o que você pensar, comunidade desenvolvida, se houver um bom nível de educação e de cultura. Sem isso, é chover no molhado, entendeu? É enxugar gelo. É o que salva. É o que salva. Vamos fazer esse partido se concretizar? Vamos. Além do afetivo. Se assina a ficha com o coração. Mas vamos fazer isso concretizar. Vamos sair agora da esfera da política e nem vamos entrar nessa política atual, a não ser que o senhor queira falar sobre ela. Não, que eu estou tão afastado, né? Eu estou fazendo a minha política educacional e cultural de uma maneira independente. Conte comigo, né? Para essa. Muito obrigado, né? Eu realmente não tenho nenhum apoio, nem do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal. Se eles quiserem apoiar, ótimo, tá certo? Estamos de braços abertos. Agora, eu tenho apoio de amigos, né? Pessoas como você que vêm aqui, conte comigo, né? Então as pessoas vêm, deixam livros aqui. Eu tenho uma ação proativa onde eu faço, digamos, exposições de livros, né? As pessoas compram, baratos, né? O que eu quero estimular é a leitura. E a criança é fundamental. Aqui você tem vários livros infantis. Você chega numa escolinha dessa, você deixa 10 livros infantis. Aí dá para professor ou professor e diz, olha, isso aqui é uma mini biblioteca. Vamos para frente com essa mini biblioteca. Aí vai revezando, vai lendo. O pessoal vem falar comigo, Gonzaga, você é um sonhador. Sou. Eu acho que quem não sonha não vive. Tá certo? E a minha grande ambição é transformar esse sonho em realidade. Eu sei que eu estou colocando um tijolinho na construção de um grande edifício. E hoje, mais do que somente disponibilizar o livro, é preciso todo um preparo, né, de educação para incentivar a leitura. Porque só o livro em si... Não. Porque hoje os atrativos são muito maiores. Muito maiores. A tecnologia, a televisão, o celular, entendeu? O celular. Então, assim, se não tiver um programa de incentivo, até mesmo uma técnica, né? Eu já fiz algumas palestras em escolas da periferia, entendeu? Falando para jovens de 5 a 10 anos, claro, cada faixa etária é uma maneira.